Boa tarde, pessoal. Meu nome é Durval Ferreira. Hoje é dia 20 de maio, 15 horas e 30 minutos. Eu vi diversas pessoas fazendo uma pergunta, dentre várias perguntas, né? E passando aqui para mim. Quem é que vai governar o país se o Temer cair, se o Congresso cair, o que, que vai acontecer, o que, que vai mudar na vida do brasileiro? Eu fiquei pensando como responder isso e as pessoas têm que prestar atenção nas lives, hangouts aí que nós estamos fazendo. Nós fizemos um hangout essa semana passada com o padre Rodrigo Maria, foi excepcional, ele deu uma aula maravilhosa. Ontem foi com o Sandro Rocha, que é o ator do Tropa de Elite, foi eu e Valmir e ele, fizemos aí também um hangout maravilhoso, espero que vocês tenham gostado. Falamos muito sobre, além dos problemas nacionais, falamos muito sobre artistas, músicos, que faz parte da nossa vida também, são extremamente importantes. Né? Ninguém consegue lembrar da sua infância ou da sua juventude sem lembrar de um filme, de uma música, de algo assim. Então eles são importantes, sim, isso desde sempre. E ele deu uma aula lá também sobre a Lei Rouanet, né? Ele falou, explicou lá bastante coisa pra gente, então isso aí foi muito bom. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Gente, aí vamos lá. Como que o país vai ficar se o Temer cair, ou se o Congresso cair? O que, que vai acontecer e tudo mais? Isso é a resposta técnica, mas para quem me assiste não tem nenhum problema. As pessoas sabem que eu já expliquei isso aí diversas vezes, tá? Enquanto as pessoas estiverem lutando, foi uma fraude contra o Temer, fora Temer, Lula 2018, Bolsonaro 2018, uma saída política, monarquia, tudo que você luta nesse caminho todo significa que as instituições estão funcionando. Significa que o povo está acreditando nas instituições. Quer queira, quer não, o povo está aceitando, está colocando isso para fora, que as instituições estão funcionando. Que seus pesos e contrapesos, medidas e tudo mais estão funcionando. Infelizmente é isso que o povo está mostrando. As maiores manifestações do mundo foram feitas aqui no Brasil. A mídia manipulou, o governo manipulou e o povo continua reclamando. Por isso que eu falei, o processo mais apropriado para o Brasil é um misto de Tailândia com Islândia. Ou seja, querem reclamar, vão para a frente dos quartéis. Querem mostrar, nós queremos as Forças Armadas. Então materializem isso, se esforcem nisso. Participem, compartilhem, oração, a doação, comparecer ao acampamento, comparecer aos quartéis e tudo mais, é uma forma de você colocar medo no governo e falar, bem, agora está materializado, isso dá trabalho, como tudo na vida de vocês, eu tenho certeza que deu trabalho, mas é assim que funciona. Gente, nos 20 anos, tá? Nos 20 anos de governo militar, foi um governo tecnicista. O que é um governo tecnicista? Só se fez o que estava escrito na lei, só se cumpriu o que estava escrito na lei. Lei, regulamentos, normas e tudo mais. Porque o militar, ele pode estar governando, mas ele é um militar. Eu sou militar, eu fui professor da Escola de Administração do Exército, fui diretor em diversas empresas, trabalhei em diversas empresas, mas eu sou um militar e eu estava em outras funções. Administrar é uma coisa muito fácil para as Forças Armadas e administrar da forma técnica também é muito simples. O país teve muitas riquezas logo depois do governo militar, porque a infraestrutura estava apropriada para isso, e a infraestrutura foi construída no governo militar. Então, um governo tecnicista é um governo onde praticamente
o governo, a função do governo não existe. Aí vocês têm que entender o que é um governo. Gente, eu já expliquei isso diversas vezes. Um povo, qual é a origem de um país? Qual é a origem de um país e o que une um país? É o povo junto com as suas forças armadas. Lembra de Israel, foi em 1948, pouco tempo atrás, pouco tempo entre aspas. O povo com as suas forças armadas tomam um território, as forças armadas garantem e delimitam as fronteiras, o povo escreve uma constituição. Nessa Constituição você cria o Estado, que é a unidade administrativa do território. Pendurado no Estado estão diversas instituições, entre elas as Forças Armadas, Universidade Pública Federal, Hospital Público Federal, o Congresso Nacional, que é o governo. A única função do governo é administrar o Estado em prol do povo. Se o nosso governo não faz isso, ele agora, nesse momento, ele não está fazendo falta. Ele, muito pelo contrário, ele está nos prejudicando. Então, se retirar todos, ótimo para o país, vai melhorar, porque tudo não está funcionando por causa deles. Quer um exemplo? A segurança pública, ela deixa de ter esse nome quando entram outros fatores nesse contexto. Por exemplo, o Brasil já não vive mais uma questão de insegurança pública, não vive mais uma questão de violência pública. Nós vivemos uma violência de governo. Violência de governo é quando o crime ele está entrando através do governo. Exemplos disso eu já dei diversos. O Brasil ocupou Moçambique, Angola, Haiti. No Haiti a violência era generalizada, em Angola também. Mas por que a violência era generalizada? Porque a violência vinha do governo. O governo em Angola, por exemplo, roubava diamantes, metais preciosos, minérios, petróleo. E para se defender, ele precisava que as milícias controlassem o povo. No Haiti a mesma coisa, que tanto é no Haiti quando o exército ocupou a função de governo, como não tinha mais violência de governo, a violência pública ela entrou nos parâmetros normais. A polícia ela só serve para uma minoria da população que sai da curva. No Brasil não tem polícia que dê jeito. Vai colocar tanta polícia que vai faltar mão de obra para o resto. Por quê? Todo mundo está fora da curva, mas é porque vem de cima o problema. Tá? Eu vejo comparações imbecis, eu digo assim, imbecis. As pessoas dizendo, como é que o povo brasileiro quer melhorar o político se o brasileiro rouba isso, rouba aquilo? Não é, bicho, isso é exemplo. Nós não somos assim, nós estamos assim. O brasileiro não é violento, muito menos ladrão. Tá? Isso é o exemplo que vem de cima. Tá? Então, economia, segurança, saúde, na época de um governo tecnicista, ou seja, um governo onde praticamente não existe o governo, só se aplicam as leis e tudo mais, foi na época do governo militar, os presidentes militares se tratavam hospitais públicos. As pessoas, normalmente ricos e pobres, estudavam em escolas públicas. A segurança pública funcionava, tudo funcionava. Tá? Nesse contexto do que está acontecendo hoje, existe um grande risco de Fernando Henrique Cardoso ser o presidente. Aí eu vou entrar lá. Desde Fernando Henrique Cardoso, antes até, com Zé Bigodão Sarney e tudo mais, os ministros brasileiros eram escolhidos por forças estrangeiras. Fica difícil explicar isso aqui em tão pouco tempo, porque eu falo aqui para todo mundo, eu não falo nem para doutores e nem para quem tem quinta série, eu falo para todo mundo. Então eu tenho que falar uma linguagem que atinja todo mundo. Quem já viajou para o exterior sabe disso, Holanda, Bélgica, esses outros países menores, são países extremamente bem administrados. Eles não são ricos, eles são bem administrados. Não são ricos, são bem administrados. Onde uma terra sem riqueza nenhuma,
porque não se produz nada nessas terras, se produz muito pouco, nem para subsistência dá, mas eles conseguem ter um índice de desenvolvimento humano altíssimo, educação altíssima e tudo mais, e coisa e tal. Quando tem uma crise lá, eles correm para os supermercados para comprar enlatado. Aqui no Brasil, se tiver uma crise, você só faz isso em grande cidade, porque nos interiores tem carne, queijo, pão, leite, tem tudo. Só vai ter uma crise de abastecimento nas grandes cidades. E isso gera uma outra questão. Crise política e de segurança e na saúde pública, se o Temer cair ou se parte do Congresso cair, coisa e tal, essa crise ela só vai existir só se a mídia provocar essa crise. Por quê? Porque nós já vivemos isso de fato. Nós já vivemos. Mas o povo brasileiro ele só se comove quando aparece na TV. Aí mostra gente morrendo na fila do SUS, gente sendo esfaqueada na rua, gente sendo assaltada na rua. Gente, no centro do Rio de Janeiro, você vê isso de segundo em segundo. Gente matando gente roubando gente, é o tempo todo. É o tempo todo. Mas o povo só se sente com medo quando aparece na TV. Então, tudo que se cria como a mídia trabalha para o governo, o povo só tem medo quando aparece na TV. Eu lembro uma vez, uns 15, 20 anos atrás, eu creio que foi um teste, a mídia brasileira começou a mostrar os motoboys de São Paulo quebrando espelho e retrovisor. Gente, no Brasil todo mundo tinha nojo de motoboy, queria matar motoboy, pegando motoboy de porrada, porque essa violência foi provocada pelo governo, através da mídia. A mídia fazendo seus testes lá e tudo mais, e foi o que aconteceu. Da mesma forma como a mídia e o governo fizeram um laboratório no problema da violência do Espírito Santo. Aquilo foi um laboratório, porque o Espírito Santo é o estado que está mais perto da região sudeste, onde tem o estado de São Paulo, que é o estado mais importante do país. É um estado que politicamente não fede nem cheira e economicamente também não fede nem cheira. E tem uma amostragem da população brasileira ali muito boa. Se fizeram diversos testes ali. Tá? Nada mais foi do que um laboratório. Isso é comum em guerra, quando se envolve dinheiro. O Brasil está sendo muito roubado. O que foi feito na Espanha. Tá? Outra coisa que vocês têm que entender. Todos os acordos com a justiça, acordos de delação premiada e de leniência. Leniência é quando a empresa ainda quer continuar vendendo para o governo. Delação premiada é quando a pessoa só quer se defender e pronto. Todos os acordos estão sendo feitos com a justiça. E a justiça nunca aparece nos acordos. Vocês estão entendendo? Tá? Vocês estão entendendo? Todos os acordos são feitos com a justiça. E a justiça parece um convento de moças, né? E os grandes delatores estão indo morar no exterior. O cara, em vez de devolver tudo que roubou, ele devolve uma parte. Uma outra parte vai para quem? Uma outra parte desse dinheiro vai para quem que não aparece? E depois o cara vai embora. Mas a justiça parece um convento de moças. Vocês estão percebendo que não está acontecendo nada? A única forma que eu vejo para nós solucionarmos os nossos problemas de uma forma justa, uma forma democrática, é retirar todos. Ah, mas não pode, porque a lei não permite. Não, o cliente é o povo. A função do governo é administrar o Estado em prol do povo. É a única função. Não está cumprindo, retira todo mundo. Não está cumprindo o contrato. PT, saudações. Tá. Outra coisa que as pessoas têm que entender. Todos os trilhões desviados não são nem milhões e nem bilhões, são trilhões. Eles não saíram de nenhum outro local que não seja do Banco Central e do BNDES. Ou seja, esse dinheiro ele é só
única e exclusivamente do nosso bolso. Não veio da empresa, dos lucros, não. Ou a empresa captou direto do Banco Central, ou captou direto do BNDES, ou foi desvio de uma obra, ou de uma outra atividade, ou de outro projeto. Ou seja, o que era para ter sido feito para o povo não foi feito, foi desviado, ou se foi feito foi de péssima qualidade porque teve que desviar, ou foi tirado do nosso bolso, repassado para eles e eles distribuíram entre todos eles. O que é certo é que nós brasileiros alimentamos o mundo todo. A vagabundagem de diversos países, diversas instituições internacionais, essas coisas assim. Somos nós que sustentamos. Por exemplo, o Nasul, o Ursal, não sei o que, coisa e tal. O Brasil não precisa de um organismo internacional para controlar o nosso comércio. No Ministério da Indústria e Comércio já tem uma secretaria própria para isso. Quando você cria o Nasul e o Ursal, você cria um cabide de emprego para ex-presidentes, para ex-não sei o que, e essas pessoas têm um passaporte especial, têm foro privilegiado em todos os países. É mais um organismo para nós pagarmos e sustentarmos ex-presidentes que não conseguem ser candidatos no seu país, na Colômbia, na Bolívia. Nós sustentamos ex-presidentes de outros países, vocês sabiam disso? Sendo que o Brasil não precisa pedir para ninguém, nós temos tudo. Quem tem que pedir para a gente são os outros. Então nós só sustentamos vagabundos. No balde. Se está faltando tudo para você, está sobrando tudo para eles. Nada está acontecendo, eu já falei para você, absolutamente nada, tudo é uma fantasia. Temer apareceu putinho, Temer não sei o que, coisa e tal. Tudo é tão fantasia, se a gente não sabe até hoje se a mulher do cara é homem ou mulher, se é traveco ou não, mas tudo é fantasia, tudo nesse país é fantasia. Mas toda vez que aparece algo na TV assim, que vocês ficam vendo, algo não sei o que, coisa e tal, foi o que aconteceu com o Fernando Henrique Cardoso, teve um escândalo, não sei o que, ele vendeu a Vale do Rio Doce. A Dilma teve um escândalo com o Delcídio do Amaral, vendeu as hidrelétricas brasileiras tudinho para os chineses. Ou seja, o PSDB, eles financiam os banqueiros, os comércios internacionais, mas do Ocidente, e o PT vai para o bloco eurasiano, para o BRICS, não sei o que, a gente vende tudo para o BRICS. Então nós estamos sendo roubados porque tudo isso é um teatro. Tudo isso é um teatro. Teatro com atores de péssima qualidade. E pior que a história, isso é geopolítica pura, isso é história pura. Estão fazendo a mesma coisa que fizeram outros países, só que com algumas melhorias, com os infiltrados, com a mídia a favor deles, todo mundo comprado. Não é que seja todo mundo comunista não, mas todo mundo roubou tanto que se for pego, ninguém quer ser pego. Ninguém quer ser pego, tá? Então esse é o problema. Teve a morte da Teori Zavascki, do Arthur Sendas, são pessoas que poderiam quebrar esse esquema. Tá, o cara que comprou o jatinho, o cara que era dono do jatinho, de morreu, aquele candidato a presidente lá de Recife, esqueci o nome dele. O auxiliar do Janot, o cara que era braço direito do Janot, trabalha para a JBS, ou trabalhou, JBS, eu não me recordo. Então, tudo que está acontecendo é um teatro de péssima qualidade. Eu sugiro que a única solução seja todo mundo se manifestar na frente dos quartéis. Nós vamos marcar uma grande manifestação, onde o Sandro Rocha vai, outras pessoas também vão, o Ivalmir vai estar lá, eu estarei lá com todo mundo também, e nós vamos marcar isso aí, um evento nacional, tá? Então é isso, se vocês querem as Forças Armadas, compareçam na frente dos quartéis. Foram milhões para as ruas e não deu em nada. Milhares foram brigar em Brasília e não deu em nada. E nunca vai dar em nada. Tá? Nunca vai dar em nada. Se vocês lutam contra a fraude nas urnas, que não vai ter eleição porque não vai ter urna. Nunca teve. Desde 1996, quando o Macaco Tião ganhou as eleições, Fernando Henrique Cardoso viu, o povo não quer a gente não. Vão fazer
urna eletrônica aí para roubar, não sei o que. Tudo no Brasil é fantasia. Você que está me assistindo, de repente você teve uma boa ideia na vida, era para você ser uma pessoa milionária. Ah, se eu tivesse nos Estados Unidos eu seria milionário. Não, aqui no Brasil você seria milionário também. É só tirar todo mundo que está fazendo isso. Tá? Porque aqui tem mais dinheiro do que lá. Muito mais dinheiro que os Estados Unidos. Nós temos muito mais dinheiro do que lá. Nós somos mal administrados. Não é mal administrados, somos roubados mesmo. Tá? Então, se vocês pensam em sair da política, Bolsonaro para 2018, até eu votaria com certeza no Bolsonaro se o país fosse saudável. Mas o país não é saudável. Tá? Eu não sei porque que o Bolsonaro não expõe isso para todo mundo. Ele não vai ser a solução, como ninguém vai ser a solução. Se você luta por Lula 2018, fora Temer, fraudaram o áudio do Temer, bora lutar, o Brasil vai ficar incontrolável se ele sair, se o Congresso sair. Que isso, bicho? O país, ele funciona só com o Estado. As instituições são meros acessórios para o Estado. Tá? As únicas instituições que são extremamente importantes para o Estado são as Forças Armadas, porque essa sim é o povo em armas. Por isso que o presidente dos Estados Unidos, apesar de ter um ministro da Defesa, ele só aparece ao lado de um homem fardado, porque aquele homem fardado é a segurança do povo, que aquele homem representa o povo em armas, não o ministro da Defesa. Tá? E aqui se criou essa separação. Em 64, a gente estava sob a Constituição de 1946, onde as Forças Armadas eram poderes constitucionais. Então, as Forças Armadas poderiam e deveriam intervir se o governo não fizesse nada. Por isso que teve aquela descida de tropa lá, vindo primeiro de Belo Horizonte, depois Juiz de Fora em direção ao Rio de Janeiro, mas não foi necessário porque o Congresso Nacional já tinha tomado a medida antes, né? E as comunicações naquela época não eram tão fáceis assim. No nosso caso, na Constituição de hoje, as Forças Armadas são alto-funcionários do segundo escalão do Ministério da Defesa, ou seja, não são poderes constitucionais, não podem, não devem intervir, a não ser que o povo exija, e por enquanto o povo está declarando que as instituições estão funcionando. Ah, mas eu sou contra, eu também sou contra. Sim, mas cadê esse povo aparecendo? Então vamos aparecer. Vamos aparecer. Tá? Comecem a frequentar a frente dos quartéis, comecem a montar os acampamentos, comecem a lutar pelo que é nosso. Porque se não lutar, alguém vai comer tudo que é nosso. Tá? Então façam isso. Na Constituição de hoje não é assim que funciona. Tá? As Forças Armadas não podem se levantar, porque isso é um golpe, seria um golpe. Nós não somos nem ministérios. Tá? E o povo tem que mostrar isso, o povo tem que mostrar que está se sentindo injustiçado. Eu estou vendo o povo lutando pelo áudio do Temer. O áudio do Temer foi manipulado. Então você acredita que ainda tem uma justiça que vai salvar você. Então as instituições estão funcionando. Então não tem como lutar pelo áudio do Temer e dizer que as Forças Armadas não fazem nada. É a mesma coisa do cara falar, eu sou comunista, mas acredito em Deus. Que isso? São coisas que não se comunicam. Tá? Eu acho que eu falei tudo. Tá? Eu acho que eu falei tudo, tá? Então vocês têm que fazer a sua parte, tem que aparecer, tem que lutar. É a única forma para não cair no papo deles. Não adianta falar, eu não aguento mais se vocês não estão aparecendo, se vocês não estão correndo atrás, se vocês não estão cooperando, se vocês não estão orando, se vocês não estão ajudando nos acampamentos. Tem que participar. Em tudo na vida dá trabalho. Tudo que está acontecendo hoje só está favorecendo a eles, e tudo que está acontecendo na TV é mentira. Tá? E conhecereis a verdade vos libertará.